Que Deus abençoe você, meu irmão, e que Deus abençoe também cada ouvinte aí desse relato que estão nos ouvindo nesse momento, aonde estiver chegando aí essa transmissão. Eu tenho certeza que, através do meu relato, muitas pessoas vão se identificar com o que eu passei, o que eu vivi por quase 17 anos dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Antônio, sou casado, eu falo aqui das Minas Gerais, eu sou ex-obreiro da Universal, fiquei por lá quase 15 anos, quase cheguei a ser IBURD, ao todo 17 anos dentro da instituição. Ao longo dos anos, um obreiro dedicado, fazia núcleos, evangelizava, corria atrás das almas, se dedicava praticamente 24 horas à instituição, de segunda a segunda, sempre cumprindo com os protocolos, levando à risca tudo que os pastores regionais, os bispos, os superiores lá nos impunham. Então, tanto eu quanto minha esposa éramos obreiros, cheguei a ser chefe de obreiro em 2 igrejas que nós passamos, e ao longo desses anos, conforme te falei, uma vida totalmente dedicada. Nesse período, sacrificamos nossa juventude, apesar de eu não ter filhos, por uma opção pessoal minha, mas sacrificamos nossa juventude, não estudamos, ficamos esse tempo todo lá dentro, enfim, sacrificando financeiramente, sacrificando nosso tempo, praticamente abandonamos o convívio com os nossos familiares, já não tínhamos mais contatos com familiares, amigos, já não comemorávamos mais nenhuma data, nenhuma festa, não tínhamos vida social, não saíamos, não viajávamos, era uma vida totalmente dedicada à instituição. Para se ter uma ideia, aos domingos, eu e minha esposa acordávamos por volta de 6 horas da manhã e íamos dormir depois das 10, 11 horas da noite. O dia todo dedicando à instituição, fazendo núcleos, fazendo reuniões de jovens, participando de vigílias, evangelizando, enfim. E no decorrer dos anos, a nossa vida foi ficando para trás, foi ficando toda enrolada. Eu sou comerciante, minha vida não saía do lugar, fazia votos, fazia desafios, várias fogueiras santas. Ao todo foram umas 35 fogueiras santas e todas elas nós entrávamos de cabeça. Entrávamos com tudo, sacrificamos tudo, móveis de casa, guarda-roupa, armários, televisão, celulares, tablets, móveis, roupas, acessórios, joias, enfim, nossos salários, nossos lucros, os lucros das nossas vendas. E era assim, sempre no mês de julho e sempre no mês de dezembro. Estávamos ali prontos para entregar tudo. E assim foi. Só que nesse tempo, estávamos praticamente ali se dedicando e você cegamente, você é levado pela maldita teologia da prosperidade a crer num falso evangelho que é apresentado lá dentro, que é o evangelho da barganha, da moeda de troca, onde você só recebe se você dá, e se você der pouco, você não vai receber nada, ou vai receber pouco, enfim.
E nessa ambição, nessa ganância, a gente queria, segundo a palavra deles lá dentro, arrebentar, queríamos ficar ricos. E na realidade nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Eu, como comerciante, eu quebrei o meu comércio na época, fiquei endividado, sujei meu nome, sujei o nome da minha esposa, sujei o nome da minha família toda, por causa das dívidas, porque todo o dinheiro que a gente colocava nos envelopes e levava para o altar, esse dinheiro acabava que muitas das vezes era para pagar os impostos, pagar conta de luz, talão de água, pagar os boletos, as duplicatas, e isso tudo foi protelando. Por várias vezes a nossa energia foi cortada, a luz cortada, pessoas nos cobrando, oficial de justiça nos cobrando, enfim, uma perturbação total. E nos últimos 3 anos para cá, nós já vínhamos fazendo uma série de questionamentos. Eu, pelo menos, dentro de mim, já vinha fazendo uma série de questionamentos. E que questionamentos são esses? Peraí, eu me perguntava, eu estou aqui dando minha vida, fazendo tudo certo, não faltava uma vigília com o bispo Sérgio Correia, não faltava uma reunião de obreiro, todos os domingos estava ali, tudo que o pastor pedia nós fazíamos com amor, com dedicação, com carinho, tínhamos o maior respeito por todos lá dentro, fazíamos tudo ao pé da letra. E a nossa vida não andava, então aquilo eu me questionava com aquilo. Dentro de mim eu ficava questionando aquilo. E é óbvio, ao longo dos anos a gente foi vendo muitas coisas acontecer dentro da instituição. Um mau testemunho de muitos pastores com quem a gente trabalhou. A gente foi vendo a ganância da família imperial, né? Pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância. Enfim, tudo isso daí nós fomos observando. E fora os outros escândalos que sempre vinham à tona ou a gente ficava sabendo por boca de outras pessoas, escândalos envolvendo bispos, da cúpula, da alta cúpula, pastores, enfim, agregado a tudo isso e mais as denúncias que sempre a gente via à tona, sempre sabíamos das denúncias, porque uma coisa, ô Marcelo e o querido ouvinte que nos ouve, a maioria, eu falo isso para você com toda a propriedade, a maioria dos obreiros, dos pastores, das esposas e dos iburdes tem conhecimento das denúncias. Mas o que acontece? Por que eles não saem? Porque eles não abandonam o sistema? Porque eles não saem da instituição? Simples. Devido ao terror psicológico que é trabalhado na cabeça dos pastores, das esposas, dos auxiliares e dos obreiros, eles não saem, porque têm medo. Eles têm medo. Eles têm medo de abandonar o sistema, eles têm medo de sair da igreja. Por quê? Porque eles colocam na cabeça das pessoas exatamente o que? Se a pessoa sair da igreja, a vida dela vai virar um inferno, os demônios que ela queimou a vida toda lá dentro vão vir sobre ela, que não existe uma vida fora da Igreja Universal, que a Igreja Universal é a mais séria, a correta, é a única, que as outras igrejas não prestam, que as outras igrejas não valem nada, que é só os ensinamentos do Bispo Macedo, só os livros dele que a pessoa tem que ler. Enfim, então se cria ali um ambiente na mente da pessoa que faz a pessoa ficar lá. Muitas das vezes sabendo da verdade, eu acredito que as únicas pessoas hoje que não estão tendo acesso às denúncias, acredito eu, são obreiros aí mais idosos, obreiros que não têm acesso já à internet, não têm acesso ainda a redes sociais, ou aqueles mesmo que estão lá dentro se beneficiando do sistema de alguma forma.
como muitos pastores, muitos regionais, muitas esposas que se beneficiam direta ou indiretamente do sistema, conhecem toda a verdade, sabem de toda a podridão que acontece nos bastidores, mas eles não saem porque eles se beneficiam do sistema. Acontece que eles esquecem que eles vão ficar idosos, eles vão ficar velhos. E quando eles chegarem à velhice, quando eles chegarem a uma certa idade, eles não vão mais prestar para a instituição. E o que a instituição vai fazer com eles? Simplesmente vai fazer com eles o que já faz com bispos de idade, com pastores de idade, com viúvas de pastores, que eles vão ficar de canto. Essa é a realidade. Porque o interesse da instituição é nos jovens. É nos jovens, nos adolescentes, nos garotos, nas moças. Exatamente isso. Porque quanto mais eles novos são, mais chances aí de serem grandes arrecadadores para o Edir Macedo vai ser muito grande. Não é verdade? Então essa série de questionamentos nós vimos fazendo dentro da gente. E eu já acompanhava estudos bíblicos, eu já acompanhava pregações de reformadores, eu tinha acesso a denúncias do ex-bispo Alfredo Paulo, denúncias suas, Marcelo, denúncias do Davi Vieira, do Natan Silva, enfim, e fora os outros relatos que a gente sempre ouvia. Então tudo aquilo mexeu com a gente e nos impulsionou a começar a estudar as Escrituras. Então nós começamos a estudar a Bíblia. E orando, pedindo a Deus para Deus abrir nossos olhos, nos dar sabedoria, nos dar discernimento espiritual para que a gente pudesse enxergar tudo que estava ao nosso redor. E queríamos conhecer a verdade. Queríamos abrir os nossos olhos para a verdade, para o Evangelho verdadeiro. Mesmo sabendo que estávamos ali com o coração limpo, fazendo para Deus, cuidando das pessoas, evangelizando, fazendo a nossa parte, dando a nossa vida, dando o nosso melhor. Então tudo isso a gente começou a questionar, porque nós não víamos mais, a nossa vida não andava, não progredia, né? Eu já enfrentava problemas de saúde na época, que os votos que eu fazia não resolveram, as dívidas que eu entrei, os meus votos e sacrifícios não me ajudaram a pagar as minhas dívidas. E o que eu cheguei à conclusão, vivia mal, morava mal, andava mal, né? Não dava um bom testemunho através da minha vida para as outras pessoas, apesar que hoje eu vejo que isso não tem nada a ver. É verdade que o verdadeiro testemunho é você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa de caráter, né? Você ser uma pessoa verdadeira. Mas lá dentro, quando você está ainda iludido com aquela teologia que é pregada lá dentro, você visa esse tipo de coisa. Então, resumindo, moral da história. Nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a orar, começamos a acompanhar todos os testemunhos, relatos, e começamos a pesar na balança. E começamos a enxergar, a ver que realmente estava na hora de abandonarmos o navio. E graças a Deus, há 6 meses, nós estamos libertos da instituição universal do Reino de Deus. A minha saída se deu em abril, no início de abril de 2019, esse ano. Graças a Deus estamos libertos, tanto eu como toda a minha família, todos saímos da instituição. Estamos bem, graças a Deus. A nossa experiência com Deus hoje é totalmente diferente. Hoje, graças a Deus, estamos aí congregando numa igreja bíblica, onde nós temos um acesso à palavra de Deus, ao verdadeiro evangelho. Graças a Deus,
as coisas estão chegando no lugar, né? A nossa vida de lá para cá, desses 6 meses, graças a Deus, a gente hoje tem paz, uma coisa que a gente já não tinha devido a tanta pressão, tanto terrorismo psicológico na cabeça das pessoas, não é verdade? Hoje nós temos paz, graças a Deus. A nossa empresa, graças a Deus, está fluindo. O que eu costumo dizer para todas as pessoas, existe sim vida fora da Universal. Basta a pessoa querer, basta ela ter coragem. Ela tem que ter coragem para bater de frente com o sistema e falar, não, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu me lembro que quando eu fui pedir para sair, o regional me atendeu, ele, a esposa dele, atendeu eu e a minha esposa, e ele disse, por que você está saindo? E eu respondi para ele, porque eu cansei. Exatamente isso, eu cansei. Cansei de ser palhaço, cansei de ser trouxa, cansei de ser enganado, cansei de ser trapaceado, cansei de ser iludido, cansei de ser passado para trás, cansei de ouvir um tanto de promessas, de mentiras, de balelas, e então cansamos. E aí a partir de então tomamos coragem, fomos lá, desligamos. Praticamente a igreja toda que nós congregávamos na época, aqui no estado de Minas, a maioria dos obreiros, por determinação lá do pastor, eles viraram as costas para nós, nos bloquearam, a maioria deles nos bloquearam das redes sociais, muitos pararam de falar com a gente, só que ao passo que outros começaram a observar, mas espera aí, por que eles saíram? Alguma coisa aconteceu. Porque nós não saímos por nenhum tipo de pecado. E eu também não estou aqui para julgar quem tenha pecado ou quem saiu por algum pecado. Não cabe a mim julgar. Nós devemos amar o nosso próximo, não julgar e nem condenar, né? Mas acontece que eles começaram a observar e muitos nos procuraram e têm nos procurado e nos procuram praticamente quase todos os dias. Nós recebemos pessoas nos procurando, querendo saber por que vocês saíram, né? E então nós apresentamos para elas a verdade. Aí basta a pessoa agora ter coragem. Ela tem que ter coragem para sair, para enfrentar o sistema. Eu achava que eu tinha amigos lá dentro. Eu achava que eu tinha vários obreiros que eram meus amigos, né? E na verdade eu fui amigo desses obreiros, porque eu acolhi esses obreiros. Muitos comiam na minha casa, muitos eu emprestava dinheiro, muitos eram confidentes meus, né? Muitos a gente conversava, a gente trocava ideia, e esses que eu achava que eram meus amigos, eles viraram as costas pra gente. Mas Deus não nos abandonou, Deus não nos rejeitou. Nós descobrimos os verdadeiros amigos que nós tínhamos. E também descobrimos os falsos amigos que nós tínhamos. Porque uma amizade verdadeira, você só descobre ela com o tempo. Mas existe sim vida fora da Igreja Universal do Reino de Deus. Basta a pessoa querer, basta a pessoa ter força de vontade, coragem, e ela enfrentar o sistema. Né? Ainda que ela perca a amizade das pessoas, ainda que ela perca a atenção das pessoas, ainda que ela seja... eu sei que tem muitas pessoas que chamam a gente de endemoniado, perturbado, de caído, de apagado, enfim. Não importa quais sejam os predicados que eles falem de nós. O que eu importo é com a verdade. O que importa é com as escrituras. O que está dentro das escrituras. É isso que eu importo. Eu importo em fazer a vontade de Deus. Né? Eu não posso condenar e nem julgar, mas eu posso sim denunciar os falsos profetas, eu posso denunciar as heresias, eu posso denunciar as coisas erradas sim, porque está na Bíblia. E Jesus nos alertou acerca dos anticristos, dos falsos profetas, dos enganadores, dos cães gulosos, dos obreiros fraudulentos,
dos falsos pastores. Isso daí está lá dentro das escrituras, basta a pessoa ver. Se a pessoa começar a pegar as denúncias, ela assiste as denúncias, se ela estudar as escrituras e começar a observar o que o Edir Macedo prega e os pastores da Universal pregam, ela não vai ficar lá dentro. Ela não vai ficar lá dentro. Então esquece essa questão de terrorismo, o medo que eles colocam, porque existe vida sim fora da Igreja Universal. Eu sou uma prova disso, tenho visto vários ex-obreiros que saíram, estão bem, ex-pastores que saíram e estão bem, graças a Deus, ex-esposas que saíram e estão bem, refizeram suas vidas, casaram novamente, reconstituíram seus lares. Existe vida fora do sistema da Universal? Sim. O que o Edir Macedo e os pastores lá querem é enganar as pessoas, colocar medo nas pessoas, aterrorizar as pessoas. E para isso, eles usam os meios mais sórdidos para poder enganar as pessoas. Está esse aí o meu relato. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela novidade de vida que eu tenho vivido hoje. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de vocês, que também denunciam. Eu tenho certeza que muitos olhos vão se abrir para a verdade. Muitos vão sair de lá dentro. Pode ter certeza disso. E nós vamos em frente na graça do nosso Deus. Um abraço, Marcelo. Fique com Deus. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo espaço.